Boa noite a todas. Hoje são 2 dias do mês de setembro de 2025. É uma satisfação muito grande estar aqui com Elaine. Elaine passou aí uma experiência bastante interessante, profunda, delicada ao mesmo tempo, né, Elaine? Sim. E tão profunda que ela conseguiu escrever um livro para deixar registrada aí a experiência. Então, hoje, na verdade, não é bem um relançamento de um livro, mas é um contar de uma história interessante, porque esse canal, que nós estamos, né, o Campo de Ressonância by Marli Hanau, ele nasceu para falarmos um pouquinho das PICs. E nós trouxemos profissionais que atuam dentro das PICs. Então, a gente teve aí uma série de profissionais falando de homeopatia, de florais, de meditação, yoga, ayurveda, constelação, reiki. Então, nós passeamos por várias dessas modalidades, o biofal, que são os fatores de auto-organização do biocampo, e hoje nós temos não uma profissional que trabalha nessa área, mas uma pessoa que recebeu o amparo das PICs para sobreviver à sua trajetória um tanto difícil, mas ao mesmo tempo recheada de presentes que Elaine foi recebendo ao longo do seu tratamento. Então, Elaine, você é a primeira pessoa que recebeu essas benesses das práticas integrativas e complementares. Então, eu gostaria que você contasse para a gente qual foi o impacto do diagnóstico que você recebeu e quais caminhos você encontrou dentro das PICs para te ajudar, te dar suporte, de ser um complemento, um coadjuvante, um amenizador, de todo o tratamento convencional, que é muito pesado, mas que é necessário. Então, sinta-se à vontade para contar a sua história, porque certamente muitas pessoas que ouvirão depois essa gravação poderão ter o estímulo interno, que certamente você trará, para seguirem essa trajetória, não de maneira tão pesada como sempre a gente encontra, né? Muitas histórias pesadas, mas que algo seja mais ameno, mais feliz, porque a felicidade interna ela muda muita coisa, né? Acho que o primeiro passo para a cura é a interação entre o médico e o paciente e que ambos tenham otimismo para que isso se realize, né? A gente está aqui na frente de muitos profissionais da saúde e eles sabem o quanto é importante, o quão importante é a abertura do paciente para dizer: eu confio nesse médico e eu vou participar disso, numa certeza de que vai dar certo. Então, esteja à vontade, Elaine. Agradeço demais você ter vindo aqui contar a sua história. Gratidão. Marli, eu quem agradece o convite, poder estar aqui, a todos aqui, por estar conosco hoje e para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo que eu passei com o diagnóstico câncer de mama. Em abril de 2023, eu estava dando aula, eu sou personal trainer, e uma aluna me deu um abraço aqui no peito e eu senti uma ferroadinha. E com essa ferroadinha, passei a mão e já senti um carocinho. E a minha filha é médica e nós encontramos para almoçar e eu já falei, Carol, me examina porque eu encontrei um carocinho aqui na mama. E isso foi numa sexta-feira. Na segunda, eu já fiz a mamografia, aí detectou um nódulo, fiz o ultrassom para ver se não era cisto, se era massa, e constatou a massa. Na terça-feira eu já fiz a biópsia. Na outra semana já saiu o resultado e já fizemos o exame do histoquímica e já conversamos com o oncologista, mastologista, então foi assim muito rápido o processo. E diante de toda essa situação, eu, né, Elaine, lidar com esse emocional quando eu recebi o diagnóstico câncer de mama.
Eu falo, né, que eu escrevi o meu livro, depois vou apresentar para vocês. Tem um capítulo que eu falo, é um diagnóstico de tarja preta e de morte, que é um pacto pelos padrões que a gente recebeu da doença de câncer, porque nem se falava câncer, né? Falava aquela doença, ó, essa pessoa está com aquela doença. E já tinha um certo preconceito já. Tem o câncer, vai morrer. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei que eu já ia morrer, devido a todos os padrões. Então, eu fui no fundo do poço. E eu pensava, minha filha tinha acabado de se formar médica, ia ter a formatura do meu filho, como que eu ia deixar os meus filhos, né, os meus tesouros? Então, isso assim, vem um monte de pensamentos na cabeça que a gente é difícil administrar e saber qual dar mais valor ou não. Então, eu me senti no fundo do poço. Eu falo que eu fui no fundo do poço, só ficou a cabecinha assim, né, para tentar respirar. Então, eu já praticava atividade física, sou professora, né? Pratico, tenho já alguns hábitos na medicina, né? Tanto na medicina, não, nas práticas, né? Integrativas e complementares, como o Biofal, já faço o tratamento no Biofal. A minha irmã é uma médica do Biofal. Então, já com o diagnóstico, ela já entrou com o Biofal. Então, isso já foi dando uma sustentação. Eu já tinha práticas com meditação, já uma rotina, né, do para lidar, para conhecer e saber como que meu espírito, né, está ali se manifestando, essa espírito, mente, corpo. Então, sempre eu tive esse lado, né, no meu equilíbrio. Mas foi muito difícil. Receber um diagnóstico de câncer é perder o chão. E à medida que foi tendo a consulta com oncologista, o mastologista, o meu tipo de câncer de mama foi o triplo negativo. E ele veio já num tamanho um pouquinho avançado e no grau 3. Então, teve uma certa urgência de se iniciar tratamento e de que forma iria se iniciar o tratamento. Então, isso teve já o acordo na medicina convencional que eu iria começar a fazer as quimioterapias e depois fazer a cirurgia. Então, com isso, o meu médico oncologista, o Dr. Rodolfo, ele já fez todo, né, o plano das quimioterapias e inicialmente seriam 12 quimioterapias brancas e 4 vermelhas. As brancas semanalmente. Então, vamos começar as químios. E quem me acompanhou foi a minha irmã, né, a médica, fizemos o tratamento. Na primeira químio, porque assim eles poderão garantir. oi? Tinha um microfone ligado, eu desliguei, Elaine. Ah, ok. E quando começou a primeira quimioterapia branca, já dá o antialérgico. E eu já comecei, na hora que eu tomei o antialérgico, eu já senti que a minha língua, ela começou a se expandir na boca. E a Liliane conversando comigo, Elaine, tá tudo bem? Eu falei, tá, minha língua que já tá numa expansão, tá mole, eu já comecei a falar mole. E ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, só tá me dando sono. E eu dormi. Aí foi toda a medicação, eu dormindo, veio a duração da químio foram em torno de 4 horas a 4 horas e meia, acontecia toda segunda-feira. E eu saía de lá com sono. Eu custava abrir os meus olhos, eu ia andando assim, abria, só via a pontinha do meu pé para fazer a caminhada. Chegava em casa, às vezes conseguia comer alguma coisa, às vezes não, e dormia. E eu acordava no final do dia, eram umas 8h30, 9 horas. Aí eu acordava e
comia alguma coisa e voltava a dormir. E isso foi se repetindo em todas as quimioterapias. Então, eu posso falar que o meu único sintoma diante da medicação das quimioterapias brancas foi o sono. E era um sono profundo, mas não naquela profundeza do poço lá do início. Era uma profundeza onde eu me sentia confortável, onde eu me sentia acolhida. E eu me sentia que se me chamasse, às vezes a Liliane me chamava, eu tinha que fazer um movimento maior de exigência do corpo para que eu pudesse responder à minha irmã. Então, eu tinha esse, vamos dizer assim, que o meu metabolismo abaixou mesmo todo esse metabolismo e que eu tinha que fazer forças para responder a uma simples pergunta. E esse sono, ele era profundo, mas ele era consciente. Eu dava notícias depois de tudo que acontecia na sala de medicação da quimioterapia. Eu sabia a hora que a enfermeira chegava, que às vezes a enfermeira, né, vinha, e às vezes não, toda vez ela vinha e dava o nome e a data de nascimento para conferir a medicação. Então, eu ouvia ela falando o meu nome, a data de nascimento, e eu pensava, nossa, é minha medicação mesmo, tá certo. Mas eu não tinha forças para falar. E então, isso foi todas as medicações. Eu dava notícia da pessoa que estava ao lado, que conversava, que perguntava para minha irmã: nossa, ela dorme, ela tá bem, ela tá passando mal? Aí minha irmã falou: não, ela só tá dormindo, tá muito bem. Então, esse foi todo o processo. E na nona quimioterapia, eu tive um choque anafilático com quadro hipertensivo e neurológico, que eu saí, né, do hospital lá, da clínica onde eu estava sendo atendida, de ambulância e fui para UTI. E durante essa nona quimioterapia, eu passei mal, eu avisei a minha irmã, ela veio. O que eu tive condições de falar para ela que o meu corpo estava uma ervilha e a minha cabeça um mundo. Ali mesmo, né, no local que eu recebi a medicação, eu já recebi toda a assistência médica, né, todo o que foi preciso, até eu sair de ambulância e ir para o hospital, na UTI. E quando eu acordei na UTI, a minha irmã estava do meu lado. Aí ela falou: Elaine, nós estamos aqui na UTI, você teve um mal-estar. E ela começou a me contar as coisas. Aí eu falei para ela, falei, não, Li, não me conta não. Teve muitas coisas que eu vi e eu quero te contar. E ela falou, mas eu não posso ficar aqui na UTI. Eu falei, não, não tem problema, depois eu te conto e você confirma se realmente o que eu estou te contando aconteceu. Porque eu tive toda a cena dali de eu passando mal. E o meu corpo, ele tremia muito. Eu pensava comigo, Elaine, para de tremer, por que que você está tremendo? E eu percebia que eu não tinha o comando para fazer o meu corpo parar de tremer. E num certo momento, eu comecei a ver toda a cena por cima. Então eu tive um deslocamento e eu percebia toda a movimentação da minha irmã, dos enfermeiros, das médicas que chegaram lá. Quando chegou o socorrista da ambulância, ele veio conversar comigo. Eu falava assim: nossa, ele está conversando comigo, mas eu não respondia nada. Então, eu percebi toda essa cena, eu vi e ouvi tudo de como que foi feito, né, todas as medicações ali e todo esse transporte. Até na ambulância, também junto lá com o socorrista, a minha irmã foi junto, e eu percebi até chegar no hospital quando o médico me recebeu e pediu para a enfermeira aplicar uma medicação. Aí eu apaguei e só acordei na UTI. E com esse movimento, aí o médico oncologista, o Dr. Rodolfo, ele suspendeu
a medicação da quimioterapia branca, que nós fizemos um exame e o meu nódulo ele já tinha reduzido 50%. E aí nós passamos para as quimioterapias vermelhas. A primeira quimioterapia vermelha, até então, o meu cabelo não tinha caído, porque eu fiz a touca, a crioterapia também, que me ajudou muito. Aí, na primeira quimio vermelha, começou a cair meu cabelo e caíam uns tuchos. Então, foi um movimento muito difícil, muito dolorido, ver o cabelo cair e ver assim os rabinhos, né, cair, e eu passava a mão na minha cabeça, eu sentia o redondinho careca. E o cabelo caindo, a minha sensação é que eu estava perdendo forças. Então, isso foi numa segunda-feira, e aí eu fui trabalhando comigo. Foi assim um momento também muito difícil que eu tinha que resolver, ou se eu continuava a ver o meu cabelo caindo, ou se eu raspava. E eu tinha consciência que se eu fosse raspar, eu estaria, né, com o diagnóstico aqui na minha testa. Eu tenho câncer. E muita gente não sabia que eu tinha câncer até então, que foram mais os familiares e os amigos que sabiam. Então foi um processo muito difícil. Aí resolvi, raspei a cabeça. Até o meu filho também raspou e foi um apoio muito grande, uma força enorme, né? Ver nós dois ali carequinhas, ele falar para mim, mãe, vamos encarar? Falei, então vamos encarar, né? Então foi todo um apoio de família, familiares, amigos que estiveram sempre junto comigo, né? E como que entra as práticas integrativas e complementares? No início, já iniciamos com o biofal, acupuntura. Eu sou acupunturista também, e nesse momento eu fazia minha acupuntura, aí foi uma amiga minha que começou a fazer acupuntura em mim. Que eu falei, não, agora eu vou deixar para você lidar com as minhas energias. Então foi biofal, acupuntura, o reiki, a constelação familiar, teve a meditação, eu fiz tratamento também espiritual. Então, foi todo um conjunto que eu acredito que me sustentou para que eu não tivesse outros sintomas, a não ser o sono. E eu sempre tive comigo um momento, eu com eu mesma, no espelho, de olhar nos meus olhos. Então, eu posso falar que é o meu eu exterior, olhando nos meus olhos, no eu interior. E ali eu conversava muito. Eu falava, olha, se você tem células novas todos os dias, por que nós vamos deixar essas células doentes ficarem aqui? Nós vamos mandá-las embora. E eu conversava com as minhas células para que elas abaixassem o metabolismo e deixassem as células cancerígenas pegar toda a medicação da quimioterapia. E eu acredito que elas, né, obedeceram direitinho. E através das meditações, do reiki, da constelação familiar, o biofal, tudo que eu recebi, que eu fiz, todo esse conjunto, que foi uma equipe multidisciplinar que me assistiu, que esteve junto comigo, foi me ajudando em minhas percepções, no autoconhecimento, para me observar melhor, para saber como que meu corpo está reagindo de acordo com a medicação, como que ele está se comportando. Então, eu parava muito e me observava. Às vezes eu tinha a sensação que eu estava numa bolha e me observando para saber como que estava o meu corpo, até mesmo um pouco do meu interior, como os órgãos, como que eles estavam funcionando, né? Na harmonia. Eu falava muito assim, vamos em plena harmonia, forma e estrutura. Então, todas essas práticas me sustentaram nessa percepção e me motivaram
ao autoconhecimento, a esse autocuidado que caminhou para o auto-amor e o auto-perdão. Então, eu falava, né, para Marli, as caixinhas pretas, né, do meu cérebro estão todas abertas. Saiu tudo fora do lugar. Agora eu preciso identificar cada uma, ver se realmente eu volto para a caixinha e em qual caixinha que eu volto ou se eu simplesmente descarto, se não tem mais valor para mim. Então foi um período de muito controle, um período de um mergulho interno para desenvolver essas percepções e esses cuidados. E eu me sinto, né, muito agraciada por eu ter, primeiramente, só o sintoma do sono profundo e consciente, que isso foi muito bom, porque eu não fiquei alienada a nenhum tratamento, a nenhuma medicação, então eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo comigo e de como meu corpo estava se comportando. Então, eu agradeço demais, né, todas as práticas aí que eu pude desenvolver, que eu tive condições de receber, eu permiti também, para receber essas práticas e poder desenvolver de uma certa forma ao meu benefício, que foi muito grande. E hoje eu estou aqui para contar minha história. E desse diagnóstico, ele nasceu um livro, né? Tá aqui o livro. Ele, o título dele é Eu Sonhei, foi um sonho com a minha avó materna. Ela apareceu na constelação familiar e eu, em vida, eu tinha muita ligação com ela. E na constelação ela me ajudou. Quando eu fui para a UTI, quem ficou lá o tempo todo comigo, sentada na cadeirinha ali da UTI, foi minha avó. E ela ficava ali e sempre sorrindo. E eu olhava para ela, ela estava na cadeira. Às vezes ela levantava, vinha até a minha cama, espalmava as mãos e voltava, sentava. E o título, que é 365 dias diagnóstico câncer de mama, foi um sonho que eu tive com ela e ela me passou o título do livro. E o livro, o nascimento do livro foi muito interessante, que desde o dia que eu percebi o nódulo, eu comecei a registrar em escritas ou áudios o que eu estava sentindo e o que eu estava passando. E quando nós terminamos as químios brancas, que eu tive a intercorrência na nona químio, o médico oncologista falou: Elaine, você precisa escrever um livro. Você precisa relatar a sua experiência, a gente precisa divulgar essa sua experiência. E de imediato eu falei assim: como assim escrever um livro? Nunca escrevi um livro. Ele falou: não, a sementinha tá aí, ó, te entreguei a sementinha. E eu fui perceber que o livro estava pronto já, porque com os meus relatos já estava tudo registrado. E a partir que terminamos as quimioterapias vermelhas, que foram somente 4, aí eu comecei a saber como que escreve um livro, fui fazer um curso de como escreve um livro e comecei. E eu percebi que toda vez que eu comecei, né, passar toda a minha escrita, o horário e o tempo de duração de escrita era o mesmo. Eu percebi isso depois de uma semana. Eu escrevia todo dia à noite e era o tempo, a duração de 1 hora e 50 minutos. Então, eu também recebi uma assistência para a escrita desse livro, né? Não é um livro mediúnico, mas eu tive uma assistência, né, espiritual para escrever esse livro. E passando por toda a gráfica, né, todas as etapas da gráfica, quando eles me entregaram o livro só para eu fazer a análise final e falar, ó, tá ok, tudo certo.
Eu li todo o livro e eu tinha a sensação que estava faltando alguma coisa, que o livro não estava pronto. E eu falei, não, vou deixar um pouquinho, vou respirar, porque eu estava vindo dias com sequência, com dias, né, sequenciais no livro. Aí eu dormi e eu tive um sonho com a minha avó. E eu sonhei que minha avó pediu para me escrever alguma coisa. E quando eu acordei, eu falei, gente, o que que minha avó queria que eu escrevi, que eu escrevesse? O que que ela falou? E eu acordei ficando ali. E quando eu cheguei na sala da minha casa, em cima da minha que estava destampada e tinha um escrito. E isso assim, até, né? Eu respirei, falei, oh, meu Deus. E fui bem devagar. Aí eu li, era a parte final do livro, o agradecimento. Então, foi uma assistência muito linda da minha avó. Ela me ensinou crochê aos 5 anos de idade. Eu aprendi a fazer crochê antes de ler e escrever. E durante o processo do tratamento de câncer de mama, o que me ajudou muito foi o crochê, porque daí eu fazia crochê, era uma terapia também, que me sustentou todo esse equilíbrio. Porque na hora do crochê a gente não pensa em mais nada, é como a gente estivesse esvaziando a mente para depois abastecer. Então, esse foi, né, o meu trajeto. Em janeiro de 2024, eu fiz a cirurgia, nós tiramos um quadrante, depois continuei com a radioterapia, sem nenhum sintomas também, sem nenhuma lesão, sem nenhuma medicação da imunoterapia. E eu terminei no final do ano passado, né? Então, eu, Elaine, com o diagnóstico câncer de mama. Hoje, eu estou melhor do que a Elaine, que era antes do diagnóstico. Com todo esse processo, com toda essa minha busca e com o que eu recebi dessa minha busca, hoje eu gosto mais de mim. Hoje eu me amo mais. E hoje eu percebo que eu estou mais atenta a tudo que acontece à minha volta e atenta ao que acontece no meu interior. E como eu lido melhor, né? Estou querendo lidar melhor com todas as situações, com todas as emoções. Então eu estou mais racional e não tão emocional. E isso eu vi um caminho muito bom para mim, que quando acontece alguma coisa, eu tento perceber o racional, deixo um pouquinho emocional do lado para analisar. E depois eu passo para o emocional. Então, esse caminho que eu consigo fazer hoje, para mim é um ganho muito grande. Como isso me alegra e me dá mais forças para o dia a dia e para todas as circunstâncias que aparecem na minha vida. Hum. Muito linda a sua trajetória, não é, Elaine? Eu vou deixar aqui em aberto para alguma colocação, alguma pergunta, alguma observação, alguma sugestão, e depois eu faço as minhas colocações. Ok. E hoje a gente vê como que aumentou, né, os casos de câncer de mama. Como que a gente está sabendo de pessoas próximas da gente que está recebendo o diagnóstico. E a gente percebe a estrutura muito firme encarar um diagnóstico, porque não é fácil. E pode ser um diagnóstico de câncer, né, tanto de mama como qualquer outro,
como também qualquer dificuldade na nossa vida, porque nós estamos aí passando por um processo que está nos testando a todo momento. Então chegam coisas que não esperamos. E quando vê, já chegou, né? Então é como lidar com o que chega com a gente, pra gente. Então, Elaine, em finalzinho de 2022, a minha mãe teve o diagnóstico e era câncer de boca, e nós começamos a nossa visitação no COT, que acho que você também passou por lá, né? O Centro Sim, fiz todo o Oncológico. meu tratamento lá. Isso. É. E aí eu fiquei impressionada porque era de mamando a caducando, né? De crianças até idosos, né? E aí eu me lembro que em 2009, quando eu fui ao primeiro simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, lá em Recife, eu ouvi da psicóloga Hum, que foi junto comigo, na verdade eu é que fui junto com ela, né? Ela que marcou tudo e aí fui no embalo, né? No piloto automático. Ela observou assim muitas pessoas pobres, né? Em Recife a gente sabe que sempre tem aquela quantidade de crianças, né? A gente fica mortificado de ver a pobreza ali, né? Instalada. E ela sim. fez uma colocação que eu falei, nossa, gente, mas eu não entendi o que ela quis dizer. Porque ela disse assim: ele está limpando o mundo por mim. Falei assim, gente, mas que treco que é esse, né? Que treco que é esse? E quando eu vi aquela situação dentro do COT, eu falei, agora eu entendi. A impressão que eu tenho, puxando aí o seu último comentário, né? Os casos de câncer aumentando, é como se as pessoas estivessem se doando para limpar o planeta, sabe? Porque o planeta está tão adoecido que tem que expurgar de alguma forma, né? E a impressão que eu fiquei naquele período que eu acompanhei a minha mãe é que pessoas estavam se doando para limpar o planeta. E hoje eu estou às voltas aí cuidando de um cachorrinho de rua com câncer. A moça que faz as barras de calças para gente está com a gatinha com câncer de mama. E eu falei assim: nossa, gente, os animais estão sofrendo junto com os humanos, expurgando, sabe, ajudando a expurgar tudo aquilo que não está bem, sabe, energia parada e ao mesmo tempo desconexa. Então, assim, toda essa parafernália que a gente vive hoje, ela está sendo expressa na forma de doenças como se essas doenças estivessem dizendo socorro. A coisa não está certa, a coisa está complicada. E a gente fica muito feliz de ver pessoas como você, Elaine, que estão nessa travessia de maneira tão otimista. Ontem eu fui visitar uma amiga, ela fez concurso junto comigo para. Nós assumimos praticamente com 2 anos de diferença aqui em Uberlândia, e ela na quinta recidiva. Então, assim, que força é essa? De onde essa mulher tira essa força para enfrentar 5 vezes? É como se fosse um alien, sabe? Que fica ali à espreita, aguardando a sua baixa de felicidade, de imunidade, seja lá do que for, né? Então, assim, É, eu me reverencio a todas as pessoas que passaram e que passam por isso. Desejo internamente que a força delas supere tudo isso, porque é a limpeza do planeta. E eu não consigo enxergar de maneira diferente. Eu não sei vocês médicas que estão aí conosco nesse momento, o que é que vocês enxergam, mas eu vejo assim, e usando também aquilo que a gente aprende na constelação familiar, né? Também eu não entendia quando ouvi pela primeira vez a terapeuta dizendo assim: o filho mais amoroso é aquele que adoece mais. E então é como se a criança assumisse todas as dores da família e demonstrasse essas dores na forma de doença, né? Então, até conversei com você na época, né, Elaine? Então, assim,
Que amorosidade é essa para você limpar a sua família? E aí vai limpando os núcleos, né? Limpa a família, limpa o município, o bairro, o município, e vai fazendo faxina, sabe? E expressando isso dessa forma que não é tão gostosa, né? A gente fica esperando que os tratamentos mais amenos surjam, apostando aí que tem tecnologias já em teste ou já efetivadas e que só não vêm à tona porque existe uma colaboração entre os setores que lucram bastante com isso, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras aqui. Então, assim, a gente espera que amorosamente esses tratamentos possam surgir e aliviar essas dores, porque, na verdade, o que a gente precisa saber é que, vou empregar aqui uma frase também que é muito padrão, né? Nós somos deuses, a gente é curador de nós mesmos, só que a gente esquece dessa nossa habilidade e a gente tem que resgatar esse nosso poder, custe o que custar, porque já passou da hora, sabe? Passou da hora. A gente não precisa mais ter todo esse sofrimento que parece que foi imposto a nós, né? Você tem que sofrer para você merecer estar por aqui, né? Muito esquisito isso, né? Mas enfim, são reflexões que a gente vai fazendo, ou pegando pedacinhos de falas que a gente foi ouvindo ao longo da vida e fala, nossa, gente, faz todo sentido isso, né? Então é isso, Elaine, assim, da minha parte, gratidão por você ter vindo aqui corajosamente expor a sua trajetória e de maneira assim muito linda você ter conseguido eh, formalizar isso na forma de um livro e que outras pessoas possam acessar esse seu otimismo e arrancar forças aí internas, sabendo que assim, eu posso, né? Eu posso. Se é a tal história, né? Se eu consigo fabricar uma doença, por que que eu não consigo fabricar a cura, gente? Não é estranho isso? Muito esquisito, né? Mas eu É vou ter deixar essa vocês falar. consciência, né, Marli? Das suas células, saber como que se organiza, porque a gente recebe células novas todos os dias. Então, se eu tive condições de deixar que elas ficassem doentes, então isso eu tinha comigo, eu tinha condições também de mudar essa chave. E não é, muito vai falar assim, ah, como assim mudar a chave? Mas é um processo, e é a cada dia. Eu falava muito, nossa, que bom que tem uma noite entre um dia e o outro. Porque era na noite assim que eu me abastecia, que eu me revigorava. E é com muita paciência, né? Ter ali paciência, estar muito atento a essa percepção sua e à sua volta, e a resignação também, de ir sabendo o que que tem que mudar. E é devagar, é a cada dia, não é assim, você fala, ah, vou ficar, não. É passinho de formiga. Às vezes, dando dois para frente, dava um para trás, né? E depois ia outro para frente. Então, é um processo dolorido, né? Hoje, graças a Deus, né? Estou aqui podendo contar minha história, mas é um processo. Tive momentos, né? Do fundo do poço mesmo, que acredito que nenhum familiar viu, né? E eu coloquei alguns aí no livro, da minha reflexão, da minha análise, porque sou eu com eu. Eu tinha e tenho essa consciência que eu tenho que estar aqui, ó, mergulho interno e melhorar aqui. E não me preocupar com o outro, se vai melhorar ou não, se vai mudar ou não. Sou eu. E é o que eu vou irradiar. Então, essa foi a minha preocupação e uma coisa que eu gosto muito em mim, que é o meu sorriso. Eu adoro o meu sorriso. Eu virava no espelho assim, Elaine, vamos sorrir? Cadê seu sorriso? É? Então, isso assim me alimentava muito. Tava lá ruim, ruim. Não, vamos sorrir, vamos. Então, são etapas. Eu vindo aqui falar da parte final, às vezes pode ser, nossa, passou tão bem, não sei o quê. Não.
conseguir passar por todo o processo. E essa que é a maravilha, né? É, Alguma colocação, vocês que estão aí? Marli, começar a falar com você, porque a sua reflexão foi assim, acho que uma reflexão muito profunda e que a gente aprende muito e aprende a refletir também. Então, gratidão. Elaine, você foi muito corajosa e é uma lição para a gente, mesmo a gente sendo médicos e acompanhando tantos pacientes com tantas doenças mais graves, menos graves, situações tão sérias, né? Você como que fez um caminho, né? De como um paciente com um diagnóstico que realmente assusta, dá medo, que você perde o chão, né? Consegue se equilibrar nas suas emoções, então vai para o fundo do poço, mas volta, né? Aceita toda essa ajuda espiritual e tem essa espiritualidade, essa maturidade para aceitar tudo isso, né? E entender e se entender, né? Porque a gente vive, estou falando por mim, numa turbulência que a gente está preocupado em ajudar, e preocupado com outro, e com outro, com outro, e não se olha, não olha para dentro, né? E muitas vezes não se cuida. Então, o teu relato eu achei assim uma lição, e o teu livro deve ser um compêndio de otimismo, de força, de fé, né? Para que a gente possa copiar. Parabéns, viu? obrigada, Eliana. Mas é todo um trabalho multidisciplinar. É, todos que me assessoraram foram anjos. E o meu oncologista, doutor Rodolfo, e ele sempre me ouvia. Tá? Eu falei, não, o que que você está sentindo? O que que você está percebendo? Então, às vezes, as nossas consultas até extrapolava no tempo, porque antes da medicação sempre tem a consulta. E nessa consulta da nona quimioterapia, é, eu sempre falava para os meus filhos que eu queria que eles fossem um dia, pelo menos um dia, passar comigo a medicação. E no domingo anterior à nona quimioterapia, o meu filho, o Gustavo, falou: Mãe, eu vou com você amanhã. E de imediato eu falei: Nossa, que bom, Gu, então vamos. Então liga para sua tia, vê com ela como que funciona, né? Para ela te dar todas as coordenadas, porque como eu durmo, te dá todas as coordenadas. Mas na mesma hora veio uma vozinha e falou: Amanhã não. E eu virei para ele e falei assim: Não, amanhã você não vai, não. Ficou bravo comigo. Oh, mas você não quer que eu vou? Eu falei: Não, amanhã não. Você vai pegar as informações pessoalmente com a sua tia. E fui, né, para a nona quimioterapia. Chegamos lá, estava demorando um pouquinho a consulta. Eu virei para minha irmã e falei: Ai, tô com vontade de ir embora. Ela falou: Como assim? Ir embora? Não, você não vai embora, não. Vou ficar aqui, já vai chamar. Eu falei: Não, não é pela demora. Parece que eu quero ir embora. Aí ela falou: Não. E logo o doutor Rodolfo chegou, chamou. Aí quando eu entrei na sala dele, ele virou para mim: E aí, Elaine, como que você tá? Eu falei: Tô igual prego na areia. Aí a minha irmã falou: que é isso? Não, força. Aí ele virou: Peraí, senta aqui. O que que você está sentindo? Então, eu falei: Não, eu tô com vontade de ir embora. Não queria estar aqui hoje. É. Aí ele foi conversando comigo. Falou: Não, vamos fazer mais uma, não sei o quê. Você está em condições? Olha, os exames aqui estão ótimos. Me convenceu, então vamos, né? E aconteceu toda a nona
quimioterapia, né? E eu fiz uma analogia nas sinfonias, porque tem, né, uma história, nenhum compositor fez mais do que nona, as nove, né, sinfonias. Fazia a nona, tinha uma história que morria. Então, quem fizesse a nona não conseguiria fazer a décima. Até no meu livro eu coloco isso. Então, eu falo, né, que a minha foi a nona, mas eu não morri. Aí fomos aí, né, seguindo. Mas todo esse amparo médico, como isso é bom, como isso nos aconchega, nos ampara, né? Do médico entender a nossa individualidade, dele compreender como que a gente está sentindo, como que a gente está passando por todo aquele processo. Então, hoje eu falo, né, que a medicina está muito desafiadora, porque cada paciente é único e precisa um olhar mesmo bem específico para aquele paciente, porque ele reage de formas diferentes, né? Então, obrigada aí, viu, Helena? Mais alguma colocação? Muito obrigada, Eliana. É muito gostoso te ouvir. E mais assim, só para encerrar então, Elaine, é, eu acho que você teve uma experiência de quase morte, né? Então, assim, mais essa ainda, né? Não sei, eu não li o livro todo seu, né? Eu falei para você que eu passei por ele, mas assim, é uma experiência e tanto essa, né? De você ver o que É, acontece no entorno e você tá lá em. sim, Tem um nome, como é que é? Paralisia do sono, né? Que você percebe o seu entorno, mas não consegue mover nenhum músculo, né? Então é sim. muito interessante isso, né? E a ligação com a sua avó. Elaine, É, gratidão imensa por você ter vindo aqui falar conosco. Para as pessoas que forem ouvir depois, já vou deixar aqui o anúncio. Na próxima terça-feira, a Ingrid Canhete, que é uma psicóloga gaúcha, a gente costuma dizer que ela é a guardiã das crianças. Ela vai trazer aquilo que ela escreveu no seu novo livro, O Ser Galáctico. Essas crianças que estão vindo, né, Terezinha, você que está recebendo aí pessoinhas novas na sua família, muitas crianças que estão vindo, é a primeira experiência aqui na Terra e eu acho que é muito interessante, vocês que são médicos, os pediatras, né, os psicólogos que trabalham com crianças, é, o- aqueles que estão sendo avós, estão jovens, né? A Terezinha já sendo avó, né, Terezinha? O que que é isso, né? Mas seria interessante a participação de todos, porque nós adultos estamos segurando a tocha para essa nova geração, né? Nós temos que segurar até o momento em que eles tenham um poder decisivo, de tomar conta da própria vida. Então, assim, até que eles adquiram as asinhas e as peninhas e troquem as peninhas novamente, né? Os adultos têm que estar aqui para amparar essa nova geração. E quem sabe, né? Novos médicos, novos psicólogos, os novos terapeutas, que estão sendo preparados para essa nova terra. Nós estamos realmente finalizando um ciclo e que bom, né, que a gente está participando dessa história tão linda. Eu não posso nem reclamar, porque eu participei de quase todas as transições, né? A transição que não tinha mais preparatório, a transição que não tinha mais isso, não tinha mais aquilo, então fui participando das transições, né? E a beleza de participar da transição é que você conhece um pouco do velho e se arroja no novo, né? Então você fica com um pé em cada canoa, mas fazendo a mescla de tudo isso, né? Eu acho que nós somos privilegiados porque a gente tem a riqueza dos dois lados. Porque depois que tá tudo feito, né? Nossa, eu nem lembro, nem sei o que que é que vocês passaram, né? Tá tudo novo. E a gente não, a gente participou dessa mescla de juntar aí realmente o velho com o novo. Quem diria que nós, na nossa geração, iríamos ter um computador
desse tamanico aqui. Né? A gente faz tudo com o celular, né? E foi assim, num piscar de olhos, porque a coisa veio de repente. Ela surgiu assim, de repente a gente já estava ali, né? E hoje nós temos pessoas aí octogenárias, aqueles que já estão entrando na sua nona década, lá com o celularzinho, chamando um Uber, fazendo pelo menos alguma coisinha no celular, né? Atendendo o filho, fazendo uma videochamada ou recebendo uma videochamada. Quando a gente esperava que isso fosse acontecer, né? Eu sou da época ainda do Fortran, né? A gente tinha que saber a linguagem do DOS para lidar ali com o computador. Mas enfim, é isso, né, Elaine? Linda trajetória. Gratidão mais uma vez por ter estado aqui conosco e eu espero que na próxima semana parte de nós estejamos juntos novamente para ouvirmos aí o que os seres galácticos têm para contar para a gente, né? Gratidão imensa. Assim que a gravação estiver pronta, Elaine, eu já posto lá no grupo. Você Sim, permite que seja pública essa sim, postagem? sim. E eu Ok. quero só agradecer essa oportunidade e que o meu objetivo com o livro é que eu possa levar uma inspiração para as pessoas, né, que esteja em tratamento, seja ele qual for, ou de alguma situação difícil na vida, porque eu acredito que essa forma como eu lidei com o meu câncer de mama serve também para lidar com qualquer outra situação. Então, Exatamente. E mais uma coisa, Elaine, já que você comentou, né? ah, Eu me lembro que com 11 anos eu descobri que eu tinha virado adulta. E foi assim, num piscar de olhos, né? Tipo, 3 meses, a primeira vez que eu tinha saído de casa, meus pais mudaram, eu fiquei na cidade anterior para terminar a terceira série do ginásio. E eu descobri, eu falei assim, nossa, ser adulto é viver na solidão. Então, assim, quando você se torna adulto e você tem que resolver as próprias questões, uma maneira de você extravasar isso é escrevendo. E a gente pensa em outra coisa também. Quando você escreve, parece que você entende melhor, do mesmo jeito que quando você ministra uma aula, ou ministra um curso, você entende melhor aquilo que você estudou sozinha. E mais ainda, pode ser, que enquanto a gente escreve, as nossas vidas estejam sendo registradas de maneira bem organizadinha no campo acástico, nesse campo informado, e que seja acessado posteriormente por outras gerações, mesmo que não apareça. A autora é Elaine, a autora é Marli, a autora é Eliana, a autora é Nilza, não importa quem escreveu, o que importa é que seres humanos dessa raça deixaram a sua história para ajudar a próxima a fazer melhor, não é? Então, mais uma vez, gratidão. Uma boa noite a todos, que a noite seja muito linda e Namastê. reparadora. Boa noite. Boa Saúde, noite Elaine. para nós. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais. Obrigada.